Olá, tudo bem com você? Que bom que você está mais uma vez conosco para nós estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos muito felizes com a sua companhia. E desde já, convido a você para deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, tudo é muito bem-vindo. Por que nós pedimos para você curtir e compartilhar? Isso aumenta a relevância do vídeo no YouTube e ele vai fazer esse vídeo aparecer para mais pessoas. E aí mais pessoas vão ser beneficiadas com o estudo da Palavra de Deus. Então, contamos com você. E hoje nós estamos aqui com dois convidados, para nós estudarmos já a lição número 4 do nosso guia de estudos. Então, eu tenho o Rony aqui à minha esquerda, tenho o Daniel aqui à minha direita. Rony, você pode se apresentar, por favor? Uma boa tarde, sou o Rony, sou professor da Escola Sabatina, na classe dos Jovens Mais, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Daniel, por favor. Uma boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu sou um dos anciãos aqui da Igreja Central de Londrina e também um dos professores da Escola Sabatina. E me alegra muito ter a oportunidade de juntos podermos estudar a Palavra de Deus nesta tarde. Muito bem, nós estamos trazendo esse conteúdo para você de coração. Nós somos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Londrina. Nós estamos aqui na Rua Natal, número 42, em Londrina. E você é nosso convidado, nossa convidada, para estar presente conosco um dia para participar do estudo da Bíblia, para participar dos nossos cultos. Fique à vontade. E hoje nós vamos estudar mais um tema sobre o nosso Deus, o nosso tão bondoso Deus. E nós vamos descobrir coisas interessantíssimas sobre o nosso Deus. A nossa lição fala que Deus é um Deus apaixonado e compassivo. Nós estamos falando de sentimentos. Como pode Deus ficar apaixonado? Eu acho incrível isso, como Deus trabalha no coração dos seus filhos, como Ele é bondoso, como Ele busca essa identidade com o ser humano e essa parceria. E eu quero perguntar aqui para os nossos convidados. Deixa eu pegar aqui o meu roteirinho, né? Porque a gente não faz tudo de memória, a gente tem um roteiro também. Olha só, nós sempre olhamos para Deus, muita gente tem a imagem de Deus como um ser racional. Deus está lá sentado no seu trono, decidindo todas as coisas do universo, né? Com a sua sabedoria, o seu poder. Mas a gente nunca olha para Deus como um Deus cheio de sentimentos. Então, como que é isso? Como nós podemos ver a Deus como um ser sentimental? Vou começar aqui pelo Rony. Rony, como que você vê a Deus como um ser sentimental? Eu posso te dizer que Ele chora, né? Nós temos ali que Jesus chorou, né? Na ocasião em que ele viu que o seu amigo estava morto, né? Morto. Ele se compadece como uma galinha que quer juntar os seus pintinhos. No caso, por exemplo, quando Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e disse quantas vezes, né? Então nós vemos que Deus, Ele se coloca no nosso lugar. E por isso eu vejo que Ele tem, né, esse sentimento. Ele fala no verso para memorizar, por exemplo, ele diz que se a mãe, né, uma mãe cuidadosa ali do seu bebê, se ela vir a se esquecer do seu bebê, ele jamais se esquece dos seus filhos, né? Então, eu vejo que o sentimento de Deus é algo que nasce lá no interior. E é interessante que o guia coloca aqui, né, essa visão dos pais, né? Mãe e pai de uma criança, transmitindo então esse lado emocional de Deus, né? Porque um pai, ele cuida, um pai se alegra, quando o filho está doente ele fica preocupado, ensina a andar, né?
prover os alimentos, enfim. Então eu vejo que não há nada que se aproxima mais daquilo que é real do que essa visão de Isaías, onde mostra o cuidado de uma mãe para com seu filho e o cuidado de Deus para conosco no que diz respeito a essa parte emocional, sentimental, né? E não só apenas racional. Olha só, Daniel, a gente tem a tendência de pensar mesmo, não só com relação a Deus, mas com as pessoas mesmo, né? Que a pessoa que controla as suas emoções, que ela até esconde as suas emoções, é a pessoa ideal, é a pessoa mais sensata, a pessoa que se dá melhor na vida, a pessoa que domina melhor as situações. E como que você vê, tanto para a pessoa quanto para Deus? Essa questão do sentimento, às vezes, ela é mal interpretada pelo próprio ser humano mesmo, que às vezes fala algumas palavras no sentido pejorativo. Por exemplo, eu digo para você, olha, Norberto, não seja sentimentalista. É como se eu estivesse denegrindo os sentimentos humanos. Mas, por exemplo, em Gênesis, é bem claro em dizer que Deus, quando nos fez, Ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão sobre qual é essa imagem, qual é essa semelhança, mas nós somos, os seres humanos, diferentemente dos animais, os seres humanos, eles foram feitos, nós fomos feitos semelhantes a Deus. E esse controle, como você está dizendo aí, é um controle que deve acontecer. Nós precisamos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Há essa possibilidade. E Deus, em toda a palavra, em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como o próprio Deus mesmo, como no Novo Testamento, quando Jesus Cristo, Ele aqui se traz como carne, Ele mostra os seus sentimentos, nós encontramos em João 3,16, onde diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou em Salmo 103, quando fala assim, que Deus Ele tem compaixão dos seus filhos. Nós encontramos em toda a Bíblia, em Sofonias 3,17, diz que Ele sente alegria, ou seja, Deus é um Deus que Ele tem esses sentimentos por cada um de nós e Ele consegue exteriorizar esses sentimentos. Às vezes nós, seres humanos, nós temos a tendência de achar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. Ah, mas Jesus Cristo é o Deus do amor, e Ele veio aqui, Ele mostrou o amor. E o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus mais bravo, mais rancoroso, mais ranzinza. Mas se você for analisar, é o mesmo Deus. O Deus Jesus do Novo Testamento é o Deus Jesus lá do Éden. É aquele que João mesmo disse, se fez carne e por sua palavra ele tudo fez. Então, essa questão de controlar os sentimentos é uma questão que nós precisamos, é claro. Mas nós temos que ver o seguinte, os sentimentos são dons de Deus. Nós somos feitos, cada um de nós, de acordo com a semelhança de Deus. Muito bem. Olha só, Isaías 49:15, né? O verso que nós lemos agora há pouco, mas eu vou ler mais uma vez. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Tendo isso em mente, esse verso, como nós podemos ver o tamanho do amor de Deus? Que aí esse verso está falando assim, a gente talvez não conheça um amor maior que o de uma mãe pelo seu filho, especialmente o seu filho pequeno. Como que seria o amor de Deus? Às vezes eu fico pensando nessa passagem e nós ficamos pensando muito na mãe, né? A mãe demonstrando esse amor, e realmente a passagem é isso que está querendo demonstrar esse amor de mãe. Mas imagina só a dependência do filho. Você já parou para pensar na dependência do filho? Porque um filho que mama, vamos imaginar, um nenê de dias de vida. Se você não for lá, se a mãe normalmente, não é? Se a mãe não for lá e cuidar da totalidade dele, 100% dependente, ele não sobrevive.
E é isso que Deus ele quer dizer, olha, vocês precisam ser dependentes. Vocês têm que ser 100% dependentes do Pai. Jesus fala isso. Ou então, essa figura de linguagem que está dizendo aqui, não é? E esse amor de mãe nós encontramos não somente nos seres humanos. Até o próprio Jesus Cristo, como você falou, Rony, exemplificou, como eu queria, da mesma forma que as galinhas, né, que a galinha acolhe ali os seus filhinhos, qualquer mãe da natureza, qualquer animal, ele tem um amor muito grande pela sua cria. E é isso que esse versículo está querendo dizer, olha, mas mesmo que uma mãe viesse a se esquecer, eu não me esqueceria. O que eu acho interessante uma mãe, ela demonstra que ela é profundamente apaixonada pelo seu filho, né, quando ela dedica tempo, correto? Tempo para prover o alimento, dar o banho, cuidar, ensinar a andar, primeiro passinho. Tem todo um trâmite ali de quantos anos? Né? 2 anos? 1 ano e meio? Ali os primeiros momentos, digamos assim. Agora, nós, como seres humanos, o que é 50 anos? O que é 100 anos para Deus? É como se fosse esse primeiro momento da criança. Ou seja, somos 100% dependentes de Deus até o último dia da nossa vida. Ou seja, profundamente apaixonado, por quê? Porque dedica tempo. Né? Agora, eu acho interessante também a questão do compassivo. Ou seja, a mãe, se a criança, se acontecer alguma coisa com a criança, eu que sou pai, por exemplo, se acontecer alguma coisa com meu filho, é como se acontecesse comigo. Eu sinto essa dor, né? E Deus, ele se coloca, então ele é apaixonado e ele é compassivo, porque ele se coloca no meu lugar e sente as minhas dores, não é verdade? Foi o que Cristo disse, né? Que ele passou por todas as tentações que nós passamos, né? E é interessante essa situação. O amor de Deus é um amor maravilhoso. E a gente está tentando entender que um pouquinho, né? Porque é tão grandioso. Agora eu queria fazer uma pergunta. Vou começar aqui com o Rony. Deus, ele sofre, a Bíblia mostra para nós que Deus sofre com o amor por nós, porque muitas vezes esse amor não é correspondido. Então, será que Deus tem um amor platônico por nós? Né? E por que ele continua nos amando, mesmo quando nós não correspondemos? Bom, o amor platônico é interessante, porque denota que é algo sem, ou seja, é um amor, digamos assim, desinteressado, né? Desinteressado ali, não tem. Eu acho que o amor de Deus é muito mais do que isso, né? Na verdade, nós estamos falando da essência de Deus. A essência de Deus é amor. Deus é amor, né? Então, quando eu penso nessa situação, Deus nos conhece antes mesmo de nós sermos formados, né? Esse amor, esse interesse em nós, mesmo a gente fugindo, né? Como uma criança, o pai fala para a criança, não faz isso, aí a criança vai lá e faz. Mas o pai continua amando a criança, jamais vai abandonar. E Deus é a mesma coisa. E aqui diz que é interessante que no guia fala que a compaixão de Deus é comparado com algo que nasce lá no íntimo da mulher, com o útero, né? Ou seja, é algo muito profundo, nas entranhas, né? Então é interessante como que Deus nos ama, jamais desistirá de você, de mim, do Daniel e de você que está nos escutando hoje, né? Deus te ama independentemente das coisas que você venha fazer. Esse é o amor que a gente tenta entender, né? É tão difícil para nós porque muitas vezes a gente julga pelo nosso próprio coração, pela nossa própria opinião. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso.
E aí, pegando o que o Rony está falando da essência de Deus, isso é um sentimento que Deus tem ou é um estilo de vida? É que nós podemos falar assim de Deus, né? Eu acredito que nesse ponto seria mais fácil nós entendermos como um estilo de vida e não como um sentimento, tá? Essa misericórdia, essa graça, porque se nós formos ver, misericórdia e graça são duas palavras que às vezes são mal interpretadas. Deus é um Deus misericordioso e às vezes nós falamos que somos salvos pela graça. A graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Ou seja, Jesus Cristo veio aqui, nos deu a salvação e nós não merecemos a salvação. Nem eu, nem você, nós não merecemos. Mas Jesus Cristo veio e deu a sua graça. A misericórdia é um pouquinho diferente. A misericórdia é quando Ele não vai dar para nós aquilo que nós merecemos. Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: todos são pecadores, carecem da glória de Deus. E o salário do pecado qual é? É a morte. Então essa misericórdia de Deus entra nesse sentido. É um estilo de vida. Ele nos dá a misericórdia, que é o quê? Não nos dá a morte que nós merecemos. Nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Essa questão de misericórdia, compaixão, é muito importante na vida de cada um de nós. Machado de Assis, ele tem uma história no livro Memórias Póstumas de Brás Cuba, estou olhando aqui. Ele tem um personagem que é o Quincas Borba. E em determinado momento, esse Quincas Borba, ele está andando pela rua e ele vê uma casa pegando fogo. Ele vê uma casa em chamas. E ele então para diante da casa e pergunta para a mulher que está chorando ali junto com seus filhos, sentada no meio-fio. E ele pergunta: essa casa é sua? É minha. E está pegando fogo, está acabando com tudo? Está acabando com tudo. Eu posso acender o meu charuto ali no incêndio? Olha a falta de compaixão desse Quincas Borba. Ele não se compadeceu. E Jesus Cristo, ele mostra que esse Deus, ele tem uma compaixão muito maior do que qualquer atitude que o ser humano venha a ter. Posso só considerar uma situação? Por favor. Aqui no guia, tem aqui no segundo dia, aí no domingo, na reta final lá, como podemos expressar a compaixão de Deus para as outras pessoas, né? E aí me vem à mente o seguinte: o melhor exemplo de compaixão de Deus que eu posso expressar para com as outras pessoas é, de fato, eu imitar a Cristo. Como? Por exemplo, as pessoas estavam doentes, se aproximavam de Cristo, recebiam a cura. As pessoas estavam com algum problema, se apresentavam a Cristo e recebia a solução do seu problema. Bom, hoje, como que nós podemos fazer isso? Nós devemos mostrar na prática para todas as pessoas, ou seja, se colocar no lugar delas e ajudá-las em suas dificuldades no dia a dia. Todos que aparecerem em nosso caminho, evidentemente, né? Então, assim, é uma forma de nós mostrarmos a compaixão que Deus tem por nós. Nós devemos refletir para o nosso semelhante. Ótimo. A compaixão de Jesus, né? Tamanha compaixão de Jesus, que Ele veio viver entre nós, veio morrer numa cruz por nós, por tamanha compaixão, porque Ele viu a nossa situação e escolheu sofrer no nosso lugar. Se nós pegarmos aqui a história de Salomão, está em 1 Reis 3, que as duas mulheres levam uma criança diante do rei e fica aquela disputa de quem é a mãe da criança. Até que o rei manda trazer uma espada, fala: vamos dividir a criança no meio, cada um fica com uma parte. E a mãe verdadeira, a Bíblia diz que ela se doeu dentro dela, por causa do filho. E ela falou: não faça isso, então dê a criança para outra.
Então ela preferiu sofrer a falta do filho do que ver o filho morrendo. Ela puxou para si o sofrimento, ao invés de deixar que a criança sofresse. E a gente vê Jesus, ele agindo da mesma forma. Ele puxou para si o sofrimento da cruz e da humilhação e da morte, para que o ser humano tivesse a chance da vida eterna. É a compaixão do nosso Deus que é tão grande que a gente luta ao longo dos séculos estudando a Bíblia e tentando entender tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha compaixão. Pai das misericórdias, Deus de todo conforto. O nosso Deus, ele é tão bom, tão amoroso, e esse amor, ele é tão grande demonstrado para nós, e aí Deus olha para nós e vê muitas vezes a gente fugindo dele. No caso de Israel, a Bíblia mostra aqui que ele insistia com Israel. Israel adorava Baal, adorava Astarote, adorava Moloque, se afastava de Deus, ia atrás dos outros deuses, e isso provocou ciúmes em Deus. E até fala, né, que foi colocado um poste da deusa Astarote e um altar de Baal do lado do templo. E a imagem é chamada de imagem de ciúmes, porque provocava ciúmes em Deus. A pergunta que eu faço para vocês agora: Deus é ciumento? Olha, se nós formos analisar como o ciúme do ser humano, não. Deus não tem esse ciúme que o ser humano tem, porque é um ciúme, às vezes, agressivo, possessivo, é um ciúme egoísta. Esse ciúme que o ser humano conhece, que nós conhecemos, esse ciúme Deus não tem. Não é deste ciúme que a Bíblia trata Deus. A Bíblia diz assim: Deus é um Deus que tem ciúme. Muito bem, mas é no sentido de exclusividade. Ele quer que eu seja dele 100%. Ele quer que cada um dos seres humanos seja exclusivo. Isso aí é um fato, ele quer isso. Deus é um Deus zeloso. Então, nesse sentido de que Deus tem ciúme, no sentido do zelo, no sentido do amor, no sentido do trato, no sentido de acolhimento, de compaixão, nós então podemos usar a palavra ciúme nesse sentido, mas não dizer que Deus é um Deus possessivo, um Deus agressivo, um Deus que queira só pensar em egoísmo. Dessa maneira, Deus não é um Deus ciumento, vamos dizer assim. Aqui na Bíblia, em 2 Coríntios 11, 2, eu vou ler aqui na versão Almeida século 21, fala assim: porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Na maioria das versões que eu pesquisei, fala de zelo. Aqui, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, fala assim: tenho zelo por vocês e um zelo que vem de Deus. Então, nessa versão aqui fala de ciúme. Nas versões que eu olhei em inglês, fala ciúme também. E essa imagem, por isso que em português está aqui zelo, né? Não escolheram a palavra zelo ao invés de ciúme, para dar essa ideia justamente correta. Mas ele fala aqui nesse contexto: vos prometiam em casamento a um único marido, que é Cristo. E quando, vamos dizer assim, vamos ver na situação do casamento, eu vou falar como marido, não é? E as mulheres invertam a situação. Qual marido é que gostaria de ter a sua mulher dividida com outro homem? Então, é nesse sentido. Deus, ele é um Deus zeloso, não é isso, Rony? É uma coisa interessante que devemos pensar. Antigamente, o povo de Deus estava traindo Deus com a adoração a outros deuses, né? Tanto é que nós vemos ali o caso em que Deus pede ao profeta Oséias para que ele case com uma prostituta, correto? A pergunta é: como que hoje nós podemos estar traindo a esse Deus que nos ama tanto, que é extremamente apaixonado por nós e é compassivo em relação a nós? Para ilustrar essa situação aí do ciúme
de Deus, todas as coisas, Daniel, todas as coisas que faz com que eu, você, Norberto, o caro amigo que nos escuta, todas as coisas que entram em uma competição direta com Deus, é sinônimo de uma traição, né? Então, como que hoje eu vou me libertar de trair esse Deus maravilhoso e compassivo e apaixonado por mim? Todos nós sabemos que nós somos como um copo em que entra a água. Esse copo, ele precisa sempre estar cheio da água da vida. Porque se eu deixar entrar 50% da água da vida e 50% da água da morte, eu estou traindo a Deus. Se eu deixar entrar 70% da água da vida e 30% da água da morte, eu estou traindo a Deus. Então, para que eu não fuja de Deus, não me esconda de Deus, não traia a Deus, o meu recipiente tem que estar 100% preenchido com a água da vida, ou seja, com as coisas espirituais. Ao levantar, andar, caminhar, onde quer que você vá, o seu pensamento tem que estar conectado com Deus 100%. Aí nós não seremos a esposa infiel, como é retratada lá no caso de Gomer, né? Aí você vai me perguntar, bom, como é que eu faço isso? Isso é muito difícil. Mas sabe, o amor de Deus é aquele que é o que ele ilustra no caso da tribo de Efraim, né? Eu ensinei você a andar, eu segurei você no meu colo, eu provi para você o alimento. Então, por mais que você falhar, Efraim, eu vou estar com você. E é isso que é interessante. Então, hoje, todas as coisas, todas, que entram em uma divisão, ou seja, que ocupa o lugar de Deus na sua vida, é uma traição que eu estou tendo para com Deus. E se nós, apenas complementando, Rony, se nós observarmos a palavra de Deus, nós encontramos lá, nas primeiras páginas da Bíblia, um Deus criador, um Deus amoroso, e mesmo assim, o seu filho foge. Acontece aquele problema no Éden e ele foge. E aí nós começamos a folhear a Bíblia. E em todas as páginas da Bíblia nós encontramos os filhos fugindo desse Deus amoroso e compassivo. E nós encontramos também não somente os filhos fugindo, mas nós encontramos este Deus buscando, indo atrás, querendo livrar, querendo trazer de volta. Muito bom, estamos indo bem até aqui, hein? Estou gostando. Agora mudando um pouco o cenário. Eu vou ler aqui Mateus 9:36. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. As multidões estavam diante de Cristo, porque ele apareceu curando, falando do Evangelho, e as pessoas vieram. Agora nós invertemos um pouquinho. A gente falou muito do povo fugindo de Cristo. Agora Cristo chegou e as pessoas vêm a Cristo. E ele olha para elas, o sentimento que ele tem é de se compadecer, porque eles estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Mas por que eles estavam nesse sentimento? Porque eles eram de Israel, eles eram o povo de Deus, eles iam ao templo adorar, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, tinham os sacerdotes, e Jesus olha para eles e vê como ovelhas aflitas que não têm pastor. E quando viram a Cristo, foram até ele. Mas espera aí, não é o mesmo Deus que eles iam adorar no templo todo sábado? Como que fica essa situação? Sabe o que eu acho interessante? No próprio guia aí, nesse dia, quinta-feira, você tem aí, buscamos nos relacionar com pessoas que possuem um amor descrito, né, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, verso 8. Todavia, aí é feita uma pergunta aqui, Norberto. Mas com que frequência
nos esforçamos para nos tornar esse tipo de pessoas para os outros, né? Então, o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao verso 8? O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aí a pergunta é a seguinte: por que eles procuraram, por que essas pessoas procuravam a Cristo? Será que eles estavam recebendo de quem deveria dar para eles? Nesse caso você citou os responsáveis, sacerdotes, né? Os sacerdotes e tal. Será que eles estavam recebendo o que eles buscavam? Onde buscavam desses líderes, né? Eu creio que não. Eu creio que não. Talvez alguns, né? Mas eu creio que não. Então, na verdade, nós precisamos viver essa qualidade de amor na nossa vida, Daniel, Norberto. Nós precisamos colocar isso em prática. Porque a vida cristã nós somos salvos somente pela graça, pelo que Cristo fez por mim. É verdade. Mas também a palavra do Senhor diz que a fé, se não tiver frutos, né? Se não tiver obras, também é morta. Então, nós precisamos nos colocar no lugar das outras pessoas e atender às suas necessidades, tal como Cristo fez. Eu apenas complemento, Rony, usando a palavra compadecer. Compadecer é sofrer junto. E Cristo, ele se compadecia com as multidões e com qualquer um, comigo, com você, com todas as pessoas. Ele sofreu junto, mas não somente sofreu junto, ele também providenciou uma maneira para acabar com esse sofrimento. E isso é o que é mais importante na vida de Cristo e é o que nós também precisamos ser, empáticos com as pessoas, vê-las sofrer, sofrer junto e procurar acabar com esse sofrimento. É o amor sendo levado adiante, né? Nós, como servos de Cristo, recebendo o amor que vem de Cristo, dando esse amor adiante para as outras pessoas. É o que Cristo espera de nós e é o que as pessoas esperam de nós também. Quando a gente fala de cristianismo, por que o cristianismo é melhor que as outras religiões? Porque todas as religiões ensinam as pessoas a serem boas, serem honestas, fazerem coisas boas pelos outros. Mas por que o cristianismo é melhor do que as outras religiões? Porque o cristianismo tem um Salvador. Ele nos promete vida eterna. Mas não só isso. Ele nos chama para levar essa mensagem de salvação para os outros. É um levando salvação para o outro. Assim como Cristo se tornou um ser humano, um de nós trouxe salvação para os outros seres humanos, nós, como seres humanos, temos que levar essa salvação também adiante. Então, agora nós já estamos encerrando e eu quero pedir para vocês fazerem agora as suas considerações finais para nós encerrarmos. A minha consideração final é que nós, mesmo como eu disse agora há pouco, que o ser humano tem fugido, desde Gênesis, após o erro, uma das primeiras coisas um dos primeiros sentimentos foi o medo e depois a fuga. Mesmo nós encontrando todos os seres humanos fugindo de Deus, como cada um tem fugido, em todas as páginas da Bíblia, nós sempre encontramos um Deus que está buscando. Quando Adão fugiu, Deus foi atrás de Adão. E procurando Adão, ele também procura a mim e a você. Saiba disso. Independente do que aconteça na sua vida, independente dos seus problemas, das dificuldades, das suas aflições, saiba que Jesus Cristo, ele venceu o mundo.
Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. E Ele está hoje aí perto de você. E Ele está empático com você. Ele tem compaixão por você. Ele é profundamente apaixonado por você. Saiba disso. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: não temos o poder para transformar o nosso coração. Somente Deus pode fazer isso por nós. Então, desesperadamente, devemos pedir a Deus um coração novo, repleto de amor, puro e também purificado, para que nós possamos ajudar as pessoas que necessitam na nossa caminhada, na caminhada delas, né? Somente Deus pode remover toda a sujeira que existe na nossa vida. Então, meus amigos, a minha consideração final é estar conectado à videira, estar ligado a Cristo, que é o único que pode nos possibilitar a vencer o mal e parar de fugir de Deus. Muito bem, estamos chegando ao final e queremos agradecer a sua companhia conosco, né? Queremos agradecer também o Rony, o Daniel, vieram compartilhar um pouquinho da palavra de Deus conosco e nós vamos encerrar com uma oração, mas já quero deixar um convite para você para continuar assistindo os próximos vídeos e se programar para em algum momento você estar conosco presente também para nós estudarmos a Bíblia com você. Então, Daniel, gostaria de pedir para você fazer uma oração para nós encerrarmos. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos nesses momentos aqui, Senhor, podendo louvar a Ti através do estudo da Tua Palavra. Coloca, Senhor, em nosso coração o desejo de Te seguir, não o desejo de fugir de Ti, mas coloca, Senhor, em nosso coração, o desejo de nos levantarmos da nossa vida de problemas e de pecados e irmos em direção da graça salvadora de Jesus Cristo. Clamamos por Ti estas bênçãos e já as agradecemos, em nome e pelos méritos do próprio Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima.